Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo neste canal falando sobre zoroastrismo ou mazdaísmo e cristianismo. Para algumas pessoas ainda há muitas dúvidas se de fato o cristianismo copiou o zoroastrismo em alguns aspectos. Bom, para muitos estudiosos sérios, acadêmicos, essa dúvida não existe. Pelo conjunto de informações que já foram analisadas neste contexto acadêmico. É de surpreender também que alguns acadêmicos não conhecem todas as informações que existem sobre este tema e também ainda levantam algum tipo de dúvida ou até suspeição de trabalhos acadêmicos realizados anteriormente que fazem esta associação, dizendo que em muitos aspectos o cristianismo copiou o zoroastrismo. Bom, isto é um fato e eu vou apresentar uma das evidências deste fato em uma obra antiga, uma obra de Plutarco. Então a primeira pergunta é, claro, quem foi Plutarco? Plutarco foi um biógrafo grego, nascido em Queroneia, na Beócia, Grécia, nascido aproximadamente em 46 d.C., tendo falecido em aproximadamente após 119 depois de Cristo. As obras de Plutarco foram muito importantes para o desenvolvimento da biografia, do ensaio biográfico e da escrita histórica. A obra que nós iremos ler, analisar, é a obra chamada de Ísis e Osíris, em que Plutarco irá citar Teopompo de Quios, um historiador grego. Teopômpio nasceu aproximadamente entre 377 AC, Jônia, Grécia, e morreu por volta de 320 AC, em Alexandria, no Egito. Então, Teopompo de Quios foi um historiador grego que viveu antes de Cristo. Então, Plutarco, que viveu ali aproximadamente entre 46 e 119 depois de Cristo, está citando em sua obra um historiador chamado Teopompo de Quios, que viveu entre 377 e 320 antes de Cristo. E a citação que nós leremos aqui agora, ela diz respeito acerca do zoroastrismo, ou melhor, de uma compreensão de como seria o entendimento dos escritos de Zoroastro. Então, vamos à obra de Ísis e Osíris, vamos à citação de Plutarco mencionando escritos de Teopompo. Então, em sua tela, para você que entende do grego, na coluna da esquerda está a obra em sua escrita, sua língua original, o grego, e à direita uma tradução. Então vamos lá. Diz assim, vamos ao trecho 47. Sem dúvida, também, aqueles contam muitos outros relatos místicos a respeito dos deuses, como aqui Oramazes, nascido da mais pura luz, e Arimânio, nascido das trevas subterrâneas. Então aqui está falando de Ormades, o Ahura Mazda, e Arimã, também conhecido como Angra Mainyu. Ok? Então vamos lá.
voltando aqui só um pouco a leitura, e Arimânio, nascido das trevas subterrâneas, guerreiam entre si, que ele criou os seus deuses, suas divindades. O primeiro era da benevolência, o segundo da verdade, o terceiro da equidade, e dentre os restantes, um da sabedoria e outro da riqueza, e o terceiro artífice dos prazeres contidos no que é belo. Aqui, essa citação, lembrando, gente, que eu estudei muito o zoroastrismo, né? Então por isso que eu sei explicar para vocês, e até estou simplificando a linguagem. Essas divindades, esses deuses que Plutarco está citando, nada mais são que os arcanjos, ok? São os espíritos criados por Ahura Mazda, os 7 que lhe auxiliam no governo da realidade, no governo da criação. Os arcanjos do zoroastrismo são chamados de Amesha-Spentas. Continuando a leitura. E Arimânico, como seus antagonistas, criou um número igual deles. Depois, Oromazes aumentou 3 vezes mais em altura e passou a distar da terra o tanto quanto o sol estava afastado da terra, e adornou o céu com estrelas e colocou uma estrela à frente de todas como guardiã e vigia. Assírio, esse antropomorfismo estrelar ou celeste, ele é muito característico, sim, do zoroastrismo. Quando você lê isso, você percebe claramente essa questão, que também é muito presente no livro de Enoque, essa antropomorfização de estrelas, associação de corpos celestes a espíritos divinos ou divindades criadas por um Deus. Então vamos lá. E criou outros 24 deuses e os colocou em um ovo. Então, também é impossível de você deixar de lembrar do que está no Apocalipse, dos chamados 24 anciões. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. E os nascidos de Arimânio, também esses outros tantos, perfuraram o ovo. Desde então, os males foram misturados aos bens, e sobrevirá o tempo marcado pelo destino, no qual Arimânio, condutor da peste e da fome, deve ser completamente destruído por elas e desaparecer. Então a terra se tornará plana e lisa, surgirá um único meio de vida e uma única forma de governo dos homens divinamente felizes, todos falantes de uma mesma língua. Coincidências aí fica com vocês. Isso tá nos Gálatas de fato, ok? E Teopompo diz que, de acordo com os magos, os magi, os sacerdotes, ok, persas, que cada um dos deuses ou das divindades, os arcanjos, os Amesha-Spentas, com os seus respectivos espíritos, Ahura Mazda e o Angra Mainyu, cada um dos deuses, na sua vez, dominará durante 3.000 anos, e o outro será dominado. Isso está de fato no Avesta. Eu já mostrei isso. E que durante outros 3.000 combaterão, guerrearão e destruirão os domínios um do outro, que por fim
Hades será dominado, o reino dos mortos, e os homens serão felizes, não necessitarão de alimento, nem terão sombra. Então, precisa eu citar que o reino de Deus não é comida, não é bebida? Precisa? Não, né? Tá ok, né? A gente sabe disso. O reino de Deus não é bebida e não é comida. Tá lá. Diz isso. A Bíblia diz isso. Não precisarão de sol, porque Deus será o seu sol, e por aí vai. E o Deus que tramar isso ficará tranquilo e repousará bem. Não por muito tempo para um Deus, o espaço de tempo de um homem dormir, porque, né, para Deus não tem tempo. 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, e por aí vai. É impossível você não lembrar dessas coisas. Portanto, a mitologia dos magos, dos sacerdotes persa, tem tal caráter. Então, pessoal, isso aqui é Plutarco citando Teopompo antes de Cristo. E eu fiz várias associações aqui para que vocês pudessem entender isso claramente. Eu peguei aqui um trecho, né, do livro da criação, Bundahishn, que é um compilado de, por exemplo, as questões da criação estão espalhadas nas escrituras antigas do Avesta, nos Gathas, nos hinos. O Bundahishn, ele pega tudo que é de um único assunto e coloca em sequência. Esse é o papel do Bundahishn. Bundahishn é um livro escrito posteriormente, que ele pega tudo que está solto da revelação, que os Gathas, né, são muitos Gathas, e ele reúne tudo direitinho, ok? Coloca aí um tema. É um livro sagrado do Avesta, escrito posteriormente, mas que faz citações de livros anteriores. Pensa naquelas citações que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento. Agora imagine isso colocado em sequência. Então é isso que nós vemos no Bundahishn, tá bom? Então eu vou citar aqui o versículo 2 e parte do versículo 3 de Bundahishn 30. Você pode ler do 1 a 10 depois se você quiser. Então diz assim: conforme revelado pela religião dos adoradores de Ahura Mazda, assim é declarado que Ormazd, ou seja, Ahura Mazda, né, o espírito maior, o criador, é supremo em onisciência e bondade, é incomparável em esplendor, a região da luz é o lugar de Ormazd, que eles chamam de luz infinita, e a onisciência e bondade do inigualável Ormazd é o que eles chamam de revelação. Aí você pega isso falando dele, então ele é a luz infinita e coisa e tal. Aí você pega o que cita do Arimã. Enquanto Arimã, na escuridão, com entendimento retrógrado e desejo de destruição, estava no abismo, e é ele que não será. E o lugar dessa destruição e também dessa escuridão é o que eles chamam de escuridão infinita. Então, essa é a sentença ali para o Arimã. Se você pegar o Novo Testamento, nessa questão da luz, Tiago já começa dizendo em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, essa é uma definição do Deus dos judeus? Vamos falar a verdade aqui, não. É uma definição que já existia. É uma ideia que já existia. Beleza? Não é original isso aqui. A mesma coisa são falas de Jesus, dizendo que ele é a luz, como em João 8, 12 e 13. Eu vou tratar também nesse tema de luz e trevas de acordo com os essênios, que nós temos muitas associações do Evangelho de João com o pergaminho essênio, ok? Mas as ideias são as mesmas do zoroastrismo, são as mesmas ideias. A mesma ideia também que está lá em João 1 a 5. Essas ideias de que Deus é a luz, dele emana toda a luz. Jesus fala que é a luz do mundo, mas que ele vem do Pai, ou seja, qual Pai? O Pai das luzes, obviamente. Se ele é luz, ele tem um Pai, ele veio do Pai, o Pai é a luz, ok? Ele está no mundo, por isso que ele é a luz do mundo, ok? Beleza? Aí você tem também
claramente dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Pronto, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Fato. Mas no zoroastrismo não tem essa revelação de que Ahura Mazda, ele tem um filho, ele encarnou um verbo. Sim, tem sim. No caso, o Mitra, quando o zoroastrismo absorve o Mitra, ele é uma ameixa, como ele é colocado em um gato. Eu já fiz um vídeo mostrando isso, né? Que Mitra é o verbo encarnado. Ele é como se fosse revelado como um dos Ameixa Spenta, né? Aquele que personifica o próprio Ahura Mazda, ok? E ele, o Mitra, seria o verbo encarnado, porque isso é citado no hino, isso é citado no Gata, ok? Mitra já existia de religiões antigas, ok? Hindu-arianas, muito antigas, e aí ele já está lá, o nome dele lá. E aí o zoroastrismo recapeia o Mitra, fazendo associação do Mitra a um dos Ameixas Spenta. Não, o Mitra é nosso também. Não, vocês estão aí adorando ele errado. A maneira de adorar certa é essa. Essa estrela que vigia mais de perto, o verbo encarnado, a estrela mais brilhante, né? E por aí vai. Aí a gente vai fazer associação às questões dos luminares, dos planetas e por aí vai, que a gente sabe que outras coisas mais destas revelações. Tá bom, pessoal? Não vou continuar aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu poderia discorrer ainda muito sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. E sim, o zoroastrismo é mais antigo que o cristianismo. E sim, o cristianismo copiou, assim como o judaísmo, né? Vamos falar a verdade. Até a Cabalá, vamos falar a verdade, né? Lendo alguns gatas e já tendo estudado um pouquinho da Cabalá, rapaz, tem muita coisa ali que a galera fala que na verdade você lê abertamente nos escritos avésticos, né? Então eu já tenho até uma suspeita de que possa sim escritos cabalísticos terem sido copiados aí do zoroastrismo também. É só ler. Falou, galera, um abraço. Deus, o verdadeiro Deus, abençoe a todos nós, guarde nossas vidas. Fique na paz do Senhor Jesus.